paz do Senhor. Estamos mais uma vez juntos para podermos falar do amor de Deus, falarmos aquilo que Deus tem nos instruído. E eu quero te cumprimentar, você amigo, você amiga que está nos ouvindo, você membro do Ministério Jesus Cristo é a Porta. É uma alegria muito grande trazer esse alimento, trazer essa palavra que diariamente eu tenho trazido à igreja. Hoje eu quero falar sobre a quarentena de Deus. Olha que assunto muito atual, né? A quarentena de Deus. Hoje eu quero falar das estratégias que Deus usa para preparar os seus líderes. E hoje eu quero falar de Moisés e do próprio Jesus. Moisés é a referência para o povo judeu. Então Moisés é a referência do povo judeu. Eu vou me ater agora em Moisés, porque Jesus é a referência para a igreja. Eu gostaria de falar a respeito do que Deus fez com Moisés. Depois de ter retirado o povo judeu da escravidão do Egito, Moisés foi convocado por Deus para uma audiência. E você sabe quantos dias durou esta audiência? Exatamente 40 dias e 40 noites. Uma quarentena. Moisés foi recolhido no monte para conversar com Deus. Deus o chamou para que ele pudesse receber instruções com relação ao que iria acontecer. E o que Deus fez com Moisés durante esse período? Instruiu quanto ao povo que ele comandava. A quarentena serve para instruções de Deus. Ali no monte, Moisés recebeu instruções para conduzir o povo para a terra prometida, a terra de Canaã. A quarentena é uma arma poderosa de Deus para instruir os seus líderes. Muitos líderes estavam dando ao povo, estou falando agora nos dias de hoje, uma ração diária muito minguada. Muitos crentes com fome da palavra, com sede da palavra. Outros líderes estavam dando doutrinas humanas. Outros dando ao povo ilusão, coisas que não podem salvar, fazendo com que o povo acreditasse em coisas que não podem salvá-lo. Outros estavam dando ao povo doutrinas até de demônios. Amados, Deus chamou os seus líderes para o monte, para uma quarentena. As coisas precisarão mudar no Brasil, a nível de igreja. Novas orientações Deus quer dar aos seus líderes. Mas quando acabar a quarentena, o povo precisará ser informado das decisões de Deus. Muitos liderados farão um bezerro de ouro. Muitos liderados participarão da festa ao bezerro de ouro. Muitos liderados serão atraídos para estas festas. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que muitas lideranças importantes não darão ouvidos às instruções ouvidas diretamente de Deus. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que muitas lideranças importantes não darão ouvidos às instruções que Moisés ouviu diretamente de Deus. Muitos líderes continuarão com seus bezerros de ouro. Muitos líderes continuarão com as mensagens dos seus bezerros de ouro. Amados, a palavra de Deus diz que até Arão, o braço direito de Moisés, irmão de Moisés, participou da festa ao bezerro de ouro. O que é que eu aprendo com esta passagem? Que a quarentena é um tempo em que Deus despertará os seus líderes para conduzirem o povo que lhe foi confiado com segurança para a terra prometida. No nosso caso, para a Nova Jerusalém, Deus está instruindo aos seus líderes, aos pastores, aos anjos de todas as igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, a sua lei. Nós precisamos estar atentos ao que os nossos líderes estão e estarão
falando? Qual é a mensagem que Deus tem dado ao anjo da nossa igreja? Deus tem me alertado quanto ao arrebatamento da igreja. A quarentena é uma preparação para o arrebatamento. É isso que Deus tem falado conosco. É isso que Deus tem nos orientado. A quarentena é um tempo em que o seu líder físico, a pessoa física do seu pastor, não está presente na igreja. O rebanho não vê o seu pastor. Você, homem e mulher, jovem e jovem, as crianças não veem o seu pastor fisicamente, mas ele está ligado com Deus. Deus o está instruindo. Aguarde acabar a quarentena. Êxodo, capítulo de número 32, tem uma passagem muito interessante que fala exatamente quando acabou a quarentena. Diz assim a palavra de Deus: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. É um texto muito forte, que fala da impaciência do povo, que fala da angústia do povo pelo tempo que Moisés ficou sem aparecer. Poucos irmãos têm me visto, muito poucos, fisicamente, a não ser pela internet. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ouça, irmãos, o que o Espírito diz às igrejas. Não ande atrás de pessoas que não querem se sujeitar a lideranças estabelecidas pelo próprio Deus. Nesta hora, confie em seu líder. Confie no anjo da igreja. Confie naquele que Deus colocou para cuidar da sua alma. Pois é ele que dará conta a Deus a teu respeito. Aleluia. Moisés desceu do monte, e o que é que ele encontrou? Ele encontrou muitos na festa do mundo, na festa pagã, na festa do bezerro de ouro. E eu quero te alertar com esta mensagem, igreja. Cuidado com as más conversações. Arão foi iludido, foi enrolado. Elas têm o poder de corromper os bons costumes. Precisamos aprender com o nosso líder, o nosso pastor, aquele que Deus colocou à frente deste ministério. Tudo que Deus havia dado a Moisés se perdeu. As tábuas da lei foram quebradas. Não permitas que as tábuas da lei de Deus se quebrem na sua vida. Amém, igreja? Não permita que a palavra de Deus se quebre ou se perca na tua vida. Aleluia. O outro personagem é Jesus. Jesus é a nossa referência. Como eu falei lá no início, Moisés é a referência para o povo judeu. E Jesus é a referência para a igreja. Entre a ressurreição e a ascensão, Jesus ficou 40 dias com seus apóstolos e alguns discípulos. Depois da quarentena, Jesus foi assunto aos céus. Depois da quarentena, Jesus foi arrebatado aos céus. Mas o que Jesus fez com seus discípulos? O que Jesus fez com seus discípulos durante aqueles 40 dias? E durante esta quarentena, Jesus fortaleceu a fé dos seus discípulos. Assim foi com Pedro, assim foi com Tomé, assim foi com os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús.
E João, capítulo de número 20, Evangelho segundo João, capítulo de número 20, versículos 19 em diante, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Olha como é que estavam os discípulos. Hoje, muitos estão amedrontados. Muitos estão assustados com as notícias. Vê Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Muitas vezes nós precisamos repetir a mensagem, repetir a palavra paz, porque ela é um direito nosso, é um direito da igreja. Jesus repete para eles: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quarentena é uma época em que nós precisamos buscar uma comunhão profunda com Deus e ficarmos cheios do Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Deus vem falando a respeito da igreja. Jesus ficou 40 dias acompanhando diariamente os seus discípulos. Você quer ver Jesus? Esse é o segredo. Eu quero ver Jesus face a face. Você quer ver Jesus face a face? Busque-o durante esta quarentena. No capítulo 21, os versículos 1 em diante, tem um texto muito rico, que Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos 90 metros de distância da terra. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Você quer ter uma experiência com o Senhor Jesus? Busque-o nesses dias. Nós hoje temos muito tempo. Estamos presos dentro de casa. Estamos com todo o tempo que sempre desejamos ter. Até usávamos isso como desculpa para não buscar a Deus de forma adequada. É hora de buscar a Deus em oração.
em leitura da palavra, estudar a palavra do Senhor. Precisamos separar o nosso lar para Jesus habitar. É hora de largar a internet, é hora de largar a TV, é hora de largar a Netflix com seus seriados que prendem o povo de Deus. É hora de largar o computador, é hora de largar o celular, é hora de quebrantar-se diante daquele que te salvou. É hora de se humilhar diante da potente mão do Senhor. É hora de ir para o abrigo de Deus. É hora de segurar a Bíblia, abri-la e lê-la. É hora de pedir entendimento ao Senhor. É hora de pedir compreensão ao nosso Deus. É hora de pedir a Deus instruções e sabedoria. O que fazer? Como fazer? E com quem fazer? Deus vai querer saber se você o ama de verdade. Deus vai querer saber se você o ama de verdade. É durante a quarentena que nós temos que mostrar para Deus que o nosso tempo é dele. Foi assim com Pedro. Pedro o havia negado 3 vezes. Pedro estava desorientado. Mas Jesus, antes de ir para a cruz, cruzou o olhar como de Pedro. E Pedro viu Jesus. Aquilo mudou a história de Pedro naquele momento. Se nós tirarmos Jesus do alvo, nós ficamos confusos como Pedro ficou. Mas se você olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, você será fortalecido, você será iluminado. Por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? É durante a quarentena com Deus que receberemos grandes revelações. Pedro recebeu o seu chamado durante a quarentena da igreja primitiva. Foram 40 dias com o ressuscitado. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, pastorei os meus cordeiros. Deus estava dando a Pedro ali o chamado pastoral. Eu quero dizer para você aproveitar esses dias. Aproveitem esses dias. Busquem a Deus nesses dias. Busquemos a Deus nesses dias. Deus quer se revelar a cada um de nós, como se revelou aos seus discípulos durante aquela quarentena. Amém? Aleluia. Eu quero orar por você. Por você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Para você que está desviado da casa do Senhor. Para você que está afastado, está sem fé. Eu quero orar por você, igreja amada, para que Deus venha te socorrer, te fortalecer nesses dias em que você não tem estado fisicamente com seus irmãos, com seus pastores, com seu líder, com o anjo da igreja. Eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, intercedo, Pai, por aqueles que o Senhor me deu para pastorear. Moisés, quando desceu daquele monte, Pai, o Senhor estava tão irado que o Senhor queria acabar com aquela congregação. Mas eu estou aqui te pedindo como Moisés. Moisés intercedeu por aquelas vidas e a sua ira se aplacou. A tua misericórdia o assistiu. E eu quero pedir a ti, ó Deus, não olhe para os erros do teu povo. Ajude-o a enxergar. Ajude-o a mudar de vida, a mudar de atitude. Em nome de Jesus, venha socorrer o teu povo nesses dias tão difíceis. Dias de distanciamento da igreja, da tua casa, da comunhão dos santos. Que possamos, Pai, buscar profunda comunhão contigo. E que possamos receber de ti como os discípulos receberam paz. A paz esteja convosco. Que essa paz venha sobre toda a igreja, sobre todo o teu povo. Em nome de Jesus. E você que está desviado, que ainda não aceitou Jesus, eu quero que você ore comigo agora. Olhe para mim. Eu quero que você repita o que eu vou falar. Você que quer abrir o teu coração, quer receber Jesus, é tempo de buscar a Deus, de se livrar do que está vindo por aí.
Só Deus pode salvar. Só o Senhor pode salvar. Em nome de Jesus. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eu hoje sou teu filho e tu és o meu Deus, meu Pai. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou. Eu creio que Ele está vivo e por isso eu posso crer no amanhã. Eu coloco nas tuas mãos todos os meus inimigos e todos os meus adversários. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você que os nossos cultos estão acontecendo online. Toda terça, às 3h30 da tarde, 15h30. Nós estamos ali no Facebook do MJCP. Entra lá, você vai encontrar o nosso canal, nossa área lá do Facebook, onde você vai poder participar dos nossos cultos. Culto dos impossíveis às 3h30 da tarde, culto de intercessão e prosperidade às 19h30 das quartas-feiras, toda quarta-feira, 19h30. Toda quinta-feira, às 19h30, o culto de cura e libertação. Domingo, 9h da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. 9h da manhã, vamos estudar a palavra com os nossos professores, os nossos líderes, os nossos pastores. E à noite, às 18h30, você tem um encontro também com o culto da família. Vamos estar juntos, ali cultuando a Deus, servindo ao Senhor com alegria, apresentando a Ele os nossos louvores, a nossa vida, apresentando a Ele a nossa gratidão. Aleluia! Eu quero falar agora com a nossa igreja, os membros da nossa igreja. Se você não tem igreja, se você está sem igreja e quiser fazer uma contribuição para a igreja, amém, nós estamos abertos. Eu vou dar o número da conta da igreja e vou falar com a igreja também a respeito do nosso plantão espiritual. Nós estamos na igreja para um plantão espiritual. Pastor João Pedro, essa semana estará na igreja todos os dias. É o plantão espiritual. Ali você pode ser orado, você pode conversar com o pastor e principalmente levar à casa do Senhor o seu sustento. A casa do Senhor precisa ser mantida, como diz o profeta Malaquias. A manutenção da casa do Senhor é nossa responsabilidade. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós precisamos, em nome de Jesus, suprir as necessidades da casa do Senhor. Leva o seu dízimo, a sua oferta de amor, todos os dias, de 5 da tarde às 8 da noite. O pastor João estará lá durante a semana. Final de semana nós vamos anunciar, com certeza, também será no domingo, de 10 ao meio-dia e de 4 da tarde às 6 da tarde. Um pastor estará lá para receber a tua oferta, o teu dízimo e também orar por você. Agora, o nosso número da conta corrente é o Banco Bradesco, agência 0582-7. 0582-7. O número da nossa conta corrente é 13226-8. 13226-8. E o CNPJ da nossa igreja, caso uma transferência, você tem que usar o CNPJ, anunciar o CNPJ. Eu quero lhe dar esse CNPJ. Vou falar bem calmamente, que é um número grande. 000 80 677 000-268. Vamos repetir: 000 80 677 000-268. Que Deus abençoe, que Deus te prospere, supre a obra do Senhor. Nós precisamos estar no ar, nós precisamos, quando voltar, encontrar a casa do Senhor organizada e mantida, suprida em todas as suas necessidades. Que Deus te abençoe. Darei agora a bênção final e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, agora e para sempre. Amém. Vamos profetizar a faixa, né, amados? 2020, o ano das promessas, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que Deus abençoe, um abraço, até a próxima.